Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou comentar com vocês por que a alta das altcoins continua intacta e qual é o último obstáculo que o mercado cripto precisa passar para essa trajetória de alta continuar. Gente, vamos começar com o gráfico de capitalização total do mercado cripto. Tudo que está no mercado cripto está aqui. E aqui no diário, é com uma visão mais ampla dos últimos 12 a 18 meses, tá gente? O comportamento que eu tenho observado é o seguinte: sempre que o mercado rompe uma resistência relevante, tende a entrar em um período de valorização contínua, de 4 a 5 semanas. Claro que não é uma alta linear, em linha reta, existem correções no meio do caminho. E se você tá vendo dias vermelhos, uma dica muito boa que eu tenho para vocês é vir aqui nos indicadores e botarem aqui nos indicadores e vocês botem BB, que é o que? Banda de Bollinger. É só aplicar o indicador com o parâmetro padrão aqui na plataforma do TradingView. E se eu puxar aqui para o cenário atual, ó, que a gente está, o preço reagiu muito bem à média central da banda e estamos observando um estreitamento das bandas aqui, ó. Como vocês podem ver, elas estão se estreitando, que geralmente indica grande movimentação em breve. As altcoins naturalmente estão mais voláteis e foram impactadas por um possível fake out recente, aquele tipo de movimento que assusta, mas não rompe suportes relevantes. O gráfico do índice de altcoin aqui, os orders, que é todas as altcoins excluindo o top 10, mostra que o preço ainda se mantém próximo da média de bandas de Bollinger aqui no diário, com uma leve queda abaixo, o que é completamente normal durante liquidações em alavancagem. Aqui, como vocês podem ver, ainda tem esses pavios que dão uma leve queda para baixo, e esses pavios geralmente sugerem pânico, mas são parte do jogo. Estamos vendo um engolfo de alta, o que reforça a ideia de que o rally das altcoins deve continuar ao longo de agosto, podendo se estender até setembro ou até outubro, com uma possível correção no meio de agosto. A Bitcoin já ultrapassou a banda inferior da Bollinger no gráfico aqui diário, o que em um primeiro momento pode parecer um rompimento de suporte, mas esse tipo de furo costuma representar excesso de liquidações e muitas vezes marca o início de um movimento de alívio ou reversão. O candle de hoje será decisivo. Se fecharmos com rejeição da mínima ou mesmo com candle de força amanhã, podemos ter um pullback técnico, caso contrário o caminho é até 112 mil ou até 108 mil. Após um forte aqui rally de alta, a ETH entrou numa fase corretiva aqui natural, gente. Isso aqui é um movimento natural, com 3 dias seguidos de candles vermelhos, tá? Aqui eu estou usando Hack Nash, tá? O que indica perda momentânea de momentum comprador. O preço agora se aproxima aqui da média da banda de Bollinger, que está na região dos 3.500. Deve atuar como suporte dinâmico importante, e a banda superior, que antes dava espaço para a continuidade de alta, agora começa a se curvar para baixo. Gente, um ativo aí precisa se consolidar antes de continuar aqui subindo, né? Nada sobe linha reta, se lembrem. O padrão aqui de bandeiras de alta que projetava alvos técnicos na região dos 4.600 continua válido, mas essa correção precisa respeitar a média aqui da Bollinger para que essa projeção se mantenha ativa. E a ETH-BTC aqui no diário, e gente, o preço começa a lateralizar aqui próximo aqui da banda superior das Bollingers após uma sequência de candles compradores. O candle de hoje que eu estou usando no Hack Nash vem um candle vendedor, indica possível exaustão temporária. E aqui a média da Bollinger está bem inclinada, o que mantém o viés altista, mas pode ocorrer uma leve correção até a região de 0.030 aqui, ó, 0.030 ou até 0.031. E gente, essa consolidação é natural após uma perna forte de alta aqui, como vocês podem ver, e não é inválida a tendência. Pode ser um movimento de respiro antes de continuidade. E gente, se eu botar aqui no semanal aqui para vocês, ó, o candle atual já ultrapassa com clareza a média central das bandas de Bollinger pela primeira vez desde 2022. O movimento é forte, com volume crescente e fora um padrão técnico de reversão de longo prazo, saindo de uma tendência de baixa que durou mais de um ano.
A Ethereum está rompendo uma estrutura de queda de mais de 12 meses no par contra o BTC. Isso reforça a ideia de que a ETH deve superar a Bitcoin Performance nas próximas semanas. Isso eu vou botar aqui no gráfico mensal aqui para vocês. Segundo aqui, candle consecutivo de alta com Bollinger Band abrindo para cima. Região de 0.035 ainda atua como uma próxima resistência e a projeção de médio prazo segue válida. Alvo entre 0.05, que seria aqui, ó, 0.05 e 0.06. Vamos subir aqui. O que representaria uma auto-performance significativa da ETH sobre a BTC. E, gente, com esse movimento que vocês estão vendo, a Ethereum tende a liderar uma nova fase de rotação de capital no mercado. Primeiro o dinheiro contra a ETH, depois flui para as altcoins de maior capitalização como Solana e Avax. O último fator de incerteza no curto prazo é o prazo final para a definição das tarifas comerciais com a China, que deve ser resolvida nas próximas 24 horas. O mercado reagiu com a volatilidade de liquidações após uma última reunião do Fed, mas logo se estabilizou com a divulgação de bons resultados no setor da tecnologia. Uma vez que esse impasse tarifário seja resolvido, o mercado cripto poderá ter caminho livre para uma nova perna de alta durante o verão. Especialmente no verão aqui na Europa, tá, gente? Aí no Brasil não é verão não. Especialmente entre agosto e outubro.